O Washington vai estar trazendo a palavra aqui, né? Vou deixar com vocês aqui o Washington. E eu vou agora apanhar a Paula e a Marina, que elas estão num congresso lá em Águas de Lindóia, para juntos à noite nós estarmos aqui para louvar, adorar. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar uma palavra poderosa no seu coração essa noite. Então não deixa de vir. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o use como o Senhor tem usado todos aqueles que têm ministrado a tua palavra aqui neste púlpito. Tome ele em tuas mãos, use os seus dons, seus talentos, tudo que ele tem aqui para oferecer ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom dia, igreja. Amém? Domingo pela manhã de uma semana de muitos compromissos, né, na igreja, de muitos compromissos também na sua família, na sua casa, no seu trabalho, né? E graças a Deus nós reunimos aqui nessa manhã e temos toda essa liberdade. E o pastor já passou todos os avisos aqui, só relembrando a segunda com Deus, a segunda de oração, aonde todos nós, a igreja, todos vocês, né, todos os que estão aqui nessa manhã estão convidados. Lembrando que não é somente para o ministério de oração. O ministério de oração, ele tem a responsabilidade apenas de ajudar e trabalhar, mas a igreja realmente que é convidada a estarmos juntos aqui. Agradecendo a Deus, né, a oportunidade que temos com vocês aqui. E vamos falar de um tema nessa manhã, um tema que é bem conhecido da igreja, é um tema que quase, embora conhecido, mas nós ouvimos pouco. E a intenção nessa manhã de falar do nosso tema, que é a guerra espiritual, é uma intenção apenas, graças a Deus, de lembrar, relembrar, e para alguns talvez conhecer um pouco mais dessa batalha, dessa guerra, né? Então nós temos esse tema e temos um texto básico. Vou pedir quem está no multimídia, Efésios 6, 12, enquanto a igreja também vai estar abrindo a sua palavra, a Bíblia, Efésios 6. Eu trouxe o meu óculos, mas eu pretendo usar aqui o multimídia para ficar mais fácil com os irmãos. Tá certo? Pois a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós temos no nosso dia a dia, olhando para a nossa sociedade, olhando para o mundo, batalhas e guerra. A luta aí é uma luta pessoal. Quando você pegar aí, nesse versículo principalmente, vai falar de uma batalha, de um combate pessoal e até a nível esportivo. Mas quando nós falamos de várias lutas, de várias batalhas, nós entendemos então que existe uma guerra instituída, uma guerra espiritual do qual podemos, nessa manhã, com certeza, o que tem uma caminhada maior vai relembrar dessa guerra desde o momento que você aceitou a Jesus, desde o momento que você aceitou a Cristo, desde o momento que você entendeu o Evangelho, para quem já nasceu no Evangelho, vai entender e vai relembrar dessa guerra, dessa batalha. O que nós temos hoje? Se existe guerras espirituais, nós lembramos que também as guerras seculares, principalmente na atualidade hoje. Não precisa nem muito pesquisar, você vai saber que tem dois conflitos gigantescos acontecendo agora, nos nossos dias, atuais agora, né? Nós sabemos que a Rússia e a Ucrânia já estão há mais de 2 anos nessa batalha, e principalmente Israel e Hamas, ali na faixa de Gaza. E entre outras, né? Do qual atualmente nós estamos na iminência, principalmente da Rússia e Ucrânia, que nos últimos dias aumentou a tensão devido a essa várias lutas que se torna uma guerra, e uma guerra na iminência, até podemos dizer, da Terceira Guerra Mundial. Até os aliados, até quem apoia a Rússia,
até quem apoia Israel. E se tratando dessas guerras, quando nós olhamos, no sentido literal, nós repudiamos. Nós entendemos que não é necessário, faz necessário para quem tem o interesse. Todas essas guerras têm um interesse. Então nós entendemos que, olhando para o século passado, nós tivemos, no século XX, tivemos 3 grandes guerras, vamos dizer assim, olhando lá no começo do século passado, de 1914 a 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, que é a mais conhecida, e que infelizmente milhares, milhões de pessoas foram mortas, que começou em 39, foi até 45. Já em 47, 1947 até 91, nós tivemos a chamada Guerra Fria entre a União Soviética até então e os Estados Unidos. Então, para os irmãos terem uma ideia, nós temos essa ideia de conflito, de guerra, de batalhas, aonde, infelizmente, quando há interesses financeiros, quando há interesses enfim, diversos interesses, nós entendemos então que já no nosso começo do século XXI, tivemos aí a chamada Guerra ao Terror, que se iniciou lá 11 de setembro, no World Trade Center. Risquei aqui falar, acho que saiu alguma coisa. World Trade Center, me ajudei. Mas então, o ataque até as Torres Gêmeas, do qual iniciou uma escalada também de guerras de interesse, do qual muitos aqui vão se lembrar. Mas em toda batalha, querendo ou não, achando o país ou não e achando a igreja ou não, nós temos, e as nações têm seus inimigos, ou têm o inimigo. Falando de Israel, na guerra recente de Israel, vocês vão saber que Israel não atacou nenhum país. Israel sempre está se defendendo dos seus inimigos. Então, por natureza, no sentido do conflito ali no Oriente, recentemente, essa guerra, Israel está sempre se defendendo. Nós entendemos, então, que diante do cenário agora espiritual, acho que todos aqui, todas as crianças talvez não, mas todos nós sabemos que existe o adversário, existe o nosso inimigo. É uma área do qual eu tenho algum certo interesse, já li alguns livros sobre o adversário, aí depois apareceu outro livro chamado Vencendo o Adversário, eu me interessei mais. Conheci o adversário, lendo, e também no dia a dia, no sentido dessas guerras que são travadas. E é interessante que, diante de batalhas, eu não sei, aqui deve ter militares aqui nessa manhã, com muito mais estratégia, o tom, mas diante de toda a guerra, se faz necessário conhecer o inimigo. Tem que saber quem é o seu inimigo. Tem que saber quem é que está vindo contra, o que ele tem, quais são os seus armamentos, sua força. Então, hoje, está muito fácil você entender quem é o nosso adversário nessa manhã. O nosso adversário é chamado, eu gosto de chamar somente de inimigo, mas a Bíblia vai ter vários nomes para ele. Vamos pegar aqui o mais conhecido, que é o diabo. É o nosso adversário. Está lá em 1 Pedro 5, de 8 a 9. Vou pedir para alguém me trazer uma água, por gentileza. Eu não quis entrar com o copo, porque a narrativa lá, que não pode entrar com o copo, foi eu que narrei. Falei, se eu entrar, meus irmãos vão falar que não vai rolar. Então eu vou pedir para alguém trazer para mim. Eu esqueci a minha garrafinha hoje, tá certo? Nós temos essa guerra. Então nós temos o inimigo. Aí o texto vai dizer, estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ele ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Vamos ler o 9 também. Resistam-lhe permanentemente firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos e batalhas. Meus irmãos, a Bíblia... irmão, volta, muito obrigado. A Bíblia, então, a palavra vai nos mostrar quem é o nosso adversário. Está bem claro, está bem nítido. Nós
nós também, como na nossa caminhada, você mesmo que tenha um pouco tempo nessa caminhada, você já percebeu que a partir do momento que você aceitou a Jesus, passou a participar e conheceu o Evangelho, conhecer a palavra, você vai entender que as lutas também no sentido espiritual aumentou. E é interessante que quando nós falamos no sentido espiritual, ele aparece no mundo físico. Essa batalha nós sentimos no dia a dia, nós sentimos nos nossos relacionamentos, nós sentimos relacionamento de igreja também, sentimos na escola, sentimos na família, nós sentimos que essa batalha, mesmo que de forma invisível, né? Mesmo que de forma invisível, o próprio Deus se encarregou de não nos mostrar ela agora. Se nós tivéssemos os nossos olhos espirituais abertos, nós poderíamos enxergar aqui uma guerra em nossa volta, entre essa batalha espiritual, essa guerra espiritual, do qual o nosso adversário, na sua grande maioria, ele quer se fazer de escondido, ele não quer ser notado, ele não quer que ninguém note ele não quer que a estratégia dele seja descoberta. Então nós entendemos que o texto ele vai mostrar. Então não temos como fugir dessa guerra. Embora não é só para... Essa guerra não é só contra nós, a igreja. Essa guerra não é só contra nós, quem hoje aceitou a Jesus e segue esse caminho, nessa jornada, conhece a palavra, conhece o reino de Deus, sabe quem é Deus, sabe da eternidade, sabe que a palavra é a única regra de fé e prática, sabe que Cristo é o cabeça da igreja, e todas essas coisas que nós temos por base na nossa fé. Mas o mundo também, a sociedade também, mas com uma diferença. A sociedade que está longe, distante da verdade, não conhece a verdade, ou se conhece, não querem viver a verdade, não aceita a verdade, não vem para Jesus, não vem para o reino de Deus, não se aproxima do reino de Deus, porque tem sérias situações e várias situações dos quais eles não querem abrir mão. Mas querendo ou não, gostando ou não, entendendo ou não dessa guerra, todos estão debaixo do mesmo ataque. A sociedade, então, que já está no mundo, sociedade que não procura fazer a vontade de Deus, vamos poder dizer que esse grupo de pessoas também sofre de um ataque espiritual, mas ele já faz parte desse lado, ele já faz parte, já está debaixo do senhorio, do qual nós vamos ver daqui a pouco, está debaixo do senhorio dele, do nosso adversário. Então, portanto, aonde a frente, aonde o ataque, aonde a força do nosso adversário é contra a igreja. É contra você, é contra nós, é pessoal. A intenção, nós vamos ver qual é a intenção dele. Sabemos também da sua intenção, tá certo? Uma vez guiado, então, pelo Espírito Santo, uma vez guiado pela palavra, guiado pelo poder de Deus, então nós entendemos que esse adversário, ele tem as suas táticas, ele tem as suas artimanhas contra nós, contra a igreja. Mas o nosso adversário, alguém vai dizer, mas ele não é um ser caído, um ser derrotado? E por que ele está atuando hoje? Por que ele atua no nosso meio? Por que ele atua contra nós? Por que ele atua contra a igreja? E alguém vai dizer, talvez você já ouviu falar, alguém vai dizer assim, mas por que Deus lá no princípio já não acorrentou ele? Quando lá no céu ele se torna adversário, ele se torna um soberbo, ele se torna uma pessoa, um ser que agora se levanta contra o próprio Deus. Ele se levantou contra o próprio Deus, quis pôr o seu trono acima do trono de Deus. Imagina nós, a igreja, qual é o seu investimento, tem sido o seu ataque. E você e nós hoje conseguimos visualizar na prática toda essa ação do mal agindo em todas as sociedade, em todos os lugares da cultura, e não fiquem admirados, agindo contra a igreja, e muitas vezes até no nosso meio, no sentido de batalhas, de guerra, no sentido de armar suas artimanhas. Mas até quando vai no sentido, por que Deus então não excluiu? Por que Deus já não lançou no lago de fogo lá mesmo, não permitisse que ele chegasse até o Éden? É soberania de Deus, não cabe eu e você, nós questionarmos. Mas aqui nós sabemos que existe um tempo, na 1 João 5, um tempo determinado, onde Deus já reservou esse tempo, Deus já determinou esse tempo, e hoje ele permite que ele está atuando na sociedade, no mundo, até um tempo, o tempo de Deus. 1 João 5, 19 a 21.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro e seu Filho Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guarde dos ídolos. Só fechando esse texto, voltando ao 19. E que o mundo inteiro, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob esse poder. E debaixo desse poder, quando você vai caminhando, você vai entender que um dia, lá em Apocalipse, você vai ser lançado para dentro do lago de fogo. O nosso adversário, Satanás, a antiga serpente, o dragão, vai ser lançado. Mas esse tempo agora, esse tempo quando nós entendemos, as gerações, até que Deus determine o dia e o momento. Se você pegar na internet hoje, tem muita gente marcando o dia, 2024, 2023 já passou batido, alguns já marcaram alguma coisa em 2023, mas não compete a nós. O que eu quero que os irmãos entendam nessa manhã é que ele está atuando sobre a permissão de Deus, sobre a vontade permissiva de Deus até um determinado tempo. Então nós entendemos que nessa caminhada, o nosso adversário, porque nós hoje estamos em Cristo, ele quer nos tirar. Ele não vai preocupar tanto, vamos dizer assim, com as pessoas que estão na idolatria, na feitiçaria, que estão no satanismo, que estão nos seus enganos, nas suas ideologias. Talvez não é uma preocupação. Dentro de uma estratégia de guerra, vai manter preso, vão manter eles presos. Vai ficar preso nesse sentido das suas bondades, da sua forma de religiosidade, mas o ataque hoje, o ataque sempre foi contra a igreja, sempre foi contra você que está em Cristo Jesus, tá certo? Mas nós precisamos ficar atentos. Qual que deve ser então a nossa postura? Nós devemos ficar atentos contra isso. Efésios 6, o versículo 11, nós precisamos ficar firmes. A igreja, o nosso adversário, diariamente, em todo momento, muitas vezes eu e você sem perceber, e na maioria das vezes nós não percebemos, mas na maioria das vezes nós estamos tanto envolvidos com tantas coisas, nós não percebemos as suas ciladas, nós não percebemos sutilezas do nosso adversário. E ele é sutil, ele não quer ser percebido. Aí o texto vai falar sobre a armadura de Deus, mas principalmente no versículo 11, ele vai falar, fiquem, pois, vamos ler todo o versículo, né? Vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. O nosso adversário, então, ele tem a sua sutileza. Eu e você, nós temos que estar apercebidos. Mas isso é num cenário, não é um cenário que você vai perceber de imediato, se você não tiver a ação do Espírito Santo. Se você não tiver ligado realmente com a palavra de Deus, com a igreja de Jesus. Porque são sutis, são ataques sutis. E hoje a cultura, hoje a sociedade, as amizades, nossos filhos, toda a questão das faculdades, escolas, instituições, e vamos infelizmente dizer até algumas igrejas chamadas evangélicas, hoje está dizendo da sua sutileza e não tem nada de Deus. Então, nós entendemos que devemos perceber. Temos a guerra espiritual, nossos olhos não estão abertos, muitas das vezes. Algumas pessoas recebem de Deus esse privilégio, no sentido, quando necessário. Nós não conseguimos visualizar, mas conseguimos senti-la. E muitas vezes até no nosso físico, muitas vezes até em nossas emoções, muitas vezes até no dia a dia, muitas vezes nos relacionamentos, aqui, fora, em qualquer lugar. Percebemos então que o nosso adversário, ele tem preparado ciladas contra nós. E aí nós, dando sequência aqui, qual deve ser então o nosso comportamento numa guerra? Qual deve ser o nosso comportamento numa guerra? Você imagina agora no centro de Pouso Alegre tendo uma guerra. Ali no centro, 2 exércitos, 2 grupos atirando para valer, chumbo grosso, vamos dizer assim, e você passando pelo meio do tiroteio, andando. O que vai acontecer? Eu estou caminhando, eu não estou nem aí com essa guerra, não sou eu. É o bairro São João, eu contra o bairro Cascalho, enfim. Estou só citando aqui, deixa eles brigar, eu não moro nesse lugar. É assim. Quando nós não estamos percebendo, quando nós não estamos atentos às ciladas, quando nós não estamos atentos a essa guerra, tá certo? Bom, como que eu vou agir? Se tem adversário, se é uma guerra espiritual,
O que eu devo fazer? Como agir? Como enfrentar essa guerra? Agora, Romanos 8, 31 vai nos dar um pouco de orientações aqui, para que possamos depender do Senhor. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, Ele está do nosso lado, nesta guerra. Mas quando nós lemos o texto e quando nós olhamos para esse versículo que nós conhecemos, Deus é por nós, quem será contra nós? No sentido que Ele está nos guardando, no sentido que Ele está nos protegendo, não evitando a guerra, não impedindo que haja guerra espiritual. Mas nós, então, principalmente devemos... Caiu aqui da Timor-Leste, é isso? Nós, então, estamos percebendo que essa guerra, e sem a dependência de Deus, sem depender de Deus, nunca foi por nossas forças, nunca foi pelo seu intelecto, nunca vai ser pelo seu tempo de igreja, nunca vai ser pela sua teologia, nunca vai ser pela sua força. Então, outras características que nós podemos dizer, ou bondade, ou então, eu não acredito nessa guerra, não existe, Deus é muito bom, o nosso adversário já está acorrentado, ele está preso. Tudo que nós estamos vendo hoje é a maldade humana também. Existe a maldade humana e muitas vezes potencializada, muitas vezes já oprimida pelas forças das trevas, nós conseguimos visualizar realmente o que está acontecendo. Mas entendemos então que nessa guerra nós temos o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está do nosso lado. Uma vez lógico, uma vez claro, eu e você agora procuramos fazer a sua vontade. Entendemos então que nós nessa guerra nós devemos nos posicionar. É uma guerra espiritual. Nós não vencemos por nossas forças, somente através de Deus. Tiago 4, 7. Portanto, submetem-se a Deus e resistam ao diabo, ele fugirá de vós. A ideia é uma guerra diária. A ideia é entender que nós entendemos que para que resistir o adversário? Como é que eu faço isso? Como é que acontece diariamente isso? Eu tenho que toda hora ficar, preocupado, toda hora eu tenho que ficar atento e resistindo a tudo. Uma porta que bate, uma vassoura que cai, e aí está amarrado, né? Algumas pessoas vão dizer. Não é essa questão dessa resistência. Mas antes de resistir, tem uma coisa mais importante que resistir. Antes de resistir, nós devemos ter essa consciência. O que é submeter a Deus? O que é você agora andar no caminho do Senhor? Você agora conhecer a palavra dele? Você agora servir a ele? Então essa submissão, essa entrega a Deus, do qual eu e você nós devemos fazer em todo momento, diariamente, e para que possamos então depois resistir aos seus ataques, resistir às suas ciladas. E aí, meus irmãos, essa escala de submissão, ela é a nível espiritual. Não dá para você perceber que nem a mim. Nós conseguimos perceber quem está aqui debaixo da autoridade do Senhor. Quem está aqui submisso verdadeiramente ao Senhor. Mas o mundo espiritual sabe. O mundo espiritual conhece realmente quem está submetendo ao Senhor. Então, se nós sujeitamos a Deus, nós agora conseguimos, então, entender que existe essa guerra, porque se eu estou submisso a Deus, se eu estou servindo, aí nós temos, então, essa segunda questão, esse segundo ponto importante. Se nós temos o adversário, ele vem contra nós, como que eu vou resistir diariamente? Como que eu vou resistir às tentações? Como que eu vou resistir aos seus ataques? Como que eu vou resistir tudo isso? Uma vez entendendo, então, que eu estou submisso a Deus. E resistir ao inimigo, nós devemos enfrentar essa luta diariamente. E aí, meus irmãos, a escala é grande. Muitas vezes você vai ter que, você entendeu já que você está submetendo a Deus, você vai perceber essa luta contra a sua família, contra os seus filhos, contra os seus amigos, contra a igreja, contra o nosso país, contra a nação. E aí, como é que funciona isso? Como é que eu vou resistir ao inimigo se eu não estou vendo e nem quero ver, não é a minha vontade de entender essa guerra, mas nós fazemos parte, não tem como evitar, não tem como você fugir uma vez que você está em Cristo Jesus. O nosso adversário, ele vem contra nós, tá certo? Como é que nós fazemos isso no dia a dia, essa resistência? E ela deve ser, meus irmãos, através
da oração. Através da oração. Mateus 26, 41, e depois 1 Tessalonicenses 5,17, vai falar dessa, como nós podemos fazer essa resistência. Uma vez que você percebeu que o inimigo tem atacado, mas você tem que entender que é sutil, sabe? É sutil. Se você, hoje, diante de todo o cenário hoje que nós temos da sociedade, nós entendemos que muitas vezes basta você fazer um propósito. Quer estar aqui toda segunda-feira de oração. Você vai perceber que durante aquele dia, durante aquela segunda-feira, choveu segunda-feira, né? Choveu bastante segunda tarde. Vai acontecer situações, e muitas vezes, que são normais, mas tem muitas vezes situações que não são normais a partir do momento que você faz um propósito. O irmão Carlos vai orar e jejuar pelo filho dele para a conversão. Então, ele tem que preparar através da oração. Porque nós entendemos que para nós vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora, Tessalonicenses 1, 5,17. Orem constantemente. Então nós temos, vamos dizer assim, diante dessa guerra nós temos as ferramentas. Mas eu quis destacar principalmente a vida de oração, porque através da vida de oração você vai ficar sensível, você vai ficar atento, o Espírito Santo vai te mostrar no sentido, vai te trazer discernimento, vai te trazer realmente o entendimento do que está acontecendo em sua volta no dia a dia. É uma situação que era tranquila dentro da sua casa e de repente você não entendeu por nada, apenas caiu uma colher no chão e já deu toda uma discussão. Apenas o arroz queimou, o feijão, alguma coisa, e já vai virar toda uma cadeia, muitas vezes, de discussões. E aí uma série que vai indo muito mais. Você imagina uma família, então, hoje, sem Deus. Você imagina uma casa hoje que não conhece o Senhor. Imagina uma família hoje que não tem esse discernimento algum espiritual. O nosso adversário, ele está deitando, ele está rolando na sociedade. Agora, nesse sentido dessa frase, quando nós dizemos isso, é que ele tem a liberdade de atuar contra. Mas quando eu e você, nós temos a decisão de agora submetermos a Deus e nós resistimos à sua atuação, é diário. Alguém vai perguntar, mas até quando vai essa guerra? Alguém pode perguntar, até quando nós iremos enfrentar essa guerra? Meus irmãos, até o último dia. Até o dia que eu partir, até o dia que você partir, ou até o dia do nosso arrebatamento. Essa guerra, por nós termos um inimigo, porque ele sendo caído, talvez nós pensamos que ele não tem força, ele tem força. Ele não é Deus, ele é um anjo caído, mas ele tem a sua força. Ele conhece também a palavra, e a palavra ele conhece, ele estremece, porque ele sabe de toda a realidade dele futura. Então, meus irmãos, nós entendemos que aonde que está aqui a lição que nós podemos aprender nessa manhã? Você está diante de uma guerra. O nosso inimigo, ele veio matar, roubar e destruir. O nosso inimigo é um inimigo caído e ele não se dá por vencido. E ele quer o máximo de pessoas. Ele quer, além de atrapalhar a nossa sociedade, lutar contra a igreja, mas o objetivo dele, você já sabe. Ele vai ser lançado num lago de fogo. Ele vai ser lançado eternamente, não tem como voltar mais para ele. Mas, infelizmente, muitos que não conhecem a batalha, muitos que estão hoje debaixo do seu senhorio hoje, ele também, infelizmente, serão condenados. E nessa guerra, então, nós concluímos aqui essa breve meditação e reflexão nessa manhã. É uma guerra que eu e você nós vamos ter que enfrentar até o final. Mas graças a Deus nós vimos aqui que através de Cristo, através do próprio Deus que está do nosso lado, Deus está do nosso lado, nós podemos entender isso. Nós temos a garantia que o Senhor vai nos dar a vitória final. E quem é que nos garante? O próprio Deus ele vai enviar os anjos deles para acampar ao seu redor. O Salmos 34, o versículo 7, ele vai falar sobre isso. Que os anjos do Senhor estão acampados ao redor de quem teme a Ele. E o Senhor vai nos livrar de todo o mal. Meus irmãos, nós entendemos que essa guerra, quando você percebe, quando você sente, muitas vezes dependendo da situação da sua vida, os posicionamentos seus,
Você não está sozinho. Graças a Deus nós não estamos sozinhos. Nunca foi, nunca vai ser por nossa própria força, nossa dedicação, o nosso conhecimento ou a nossa inteligência. Porque nós temos um adversário que é muito mais inteligente e capacitado que nós. Mas nós temos o próprio Deus do nosso lado. E aí nós entendemos então que ele envia os anjos dele para acampar ao redor. Você não precisa pedir para o anjo, vem aqui, acampa ao meu redor. A Bíblia diz que ele é enviado por Deus para acampar ao redor de você que teme a ele, para te livrar de todo o mal. Graças a Deus que nós temos então a nossa vitória em Cristo. Romanos 8, 37 e 39, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Romanos 8 vai dizer, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro e nem poderes vai nos separar do amor de Deus. Meus irmãos, entenda nessa manhã. Não é tempo de abaixar a guarda. Não é tempo de ficarmos a meio nessa guerra. Ela está acontecendo diariamente. Não é tempo de nós acharmos que não tem problema nenhum, eu não quero saber dessa guerra. Não dá. Você que está caminhando assim como eu desejo, caminharmos para a Nova Jerusalém, caminharmos para as mansões celestiais, caminharmos para pisarmos ali na Cidade Santa, ouvir do próprio Deus, vinde, benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Então não dá. O nosso adversário ele está contra esse tipo de pessoa. Quem está lá fora fazendo a vontade do mundo e dele, é a manutenção que ele vai manter ali. Mas o foco, as suas armas está apontada para nós. Então, não fique alheio a isso. Sabe? Essa vida de oração que o texto diz para nós nessa manhã, orar sem cessar, vai te dar a sensibilidade, o entendimento diariamente dessa guerra. Então, não fique preocupado, não fique somente preocupado em quem vai vencer. Ele já está derrotado na cruz. Mas essa guerra, até esse momento do qual nós iremos passar por ela, nós devemos então saber que através de Cristo, nada vai nos separar. Eu quero que você entenda diariamente dessa guerra. De repente você está passando por ela, procure ajuda. De repente você não está entendendo essa guerra, procure ajuda. De repente você pode ajudar alguém. Você já entendeu essa batalha, ajude alguém, tá certo? Então nós entendemos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Gostaria que a igreja fechasse seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Ela nos ensina, e o Espírito Santo testifica em nossos corações. Cada um de nós, ó Deus, aqui somos a igreja. E cada um de nós temos as batalhas diariamente. Quer seja ela, ó Deus, por causa do mundo, por causa da sociedade. Quer seja ela, muitas vezes, por causa de nós mesmos, natureza pecadora. Mas também sabemos que existe o nosso adversário. Que ele está realmente, como o texto vai dizer, ao nosso derredor. Ele está como um leão, mas graças ao Senhor, que ao nosso redor acampa os teus anjos. E te damos graças a Deus porque isso é de forma amorosa, de forma poderosa que o Senhor faz isso para nós. E assim como Davi também sentia essa batalha diariamente, e assim como outros teus servos, ó Deus, sentiam essa batalha, e nós, ó Deus, muitas vezes nós não estamos percebendo essa guerra. Ao Pai, na cultura, nos filmes, nas músicas, nos relacionamentos, nas escolas, em tantas áreas, em quase todas as áreas, ó Pai. O nosso adversário, ele tem apontado contra nós, contra os nossos filhos, contra a igreja, contra aqueles que fazem a sua vontade. E nessa manhã, meu Deus, que o Teu Espírito Santo continue essa ministração aos corações. Nós não vamos retroceder, nós somos chamados para avançar. O que nós te pedimos nessa manhã é entendimento, é o discernimento e principalmente, ó Deus, um coração de servos que orem sem cessar. Porque nós devemos, nessa manhã, submetermos ao Senhor, ao Teu governo, ao Teu senhorio. Estamos debaixo por amor das Tuas mãos. E assim, meu Deus, nós podemos resistir todo o mal. Ó Deus, resistimos em nome de Jesus
todo ataque contra essa igreja, toda a ideologia, toda a seta, toda a artimanha do nosso adversário contra a igreja do Senhor, contra as famílias aqui nessa manhã representadas, para que as famílias nessa manhã cresçam, para que nossos filhos cresçam, desenvolvam e façam a sua vontade, para que nossas lideranças, para que nossas famílias aqui nessa manhã sejam revestidos com a sua armadura, sejam protegidos pelo Senhor. Eu oro, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão enfrentando uma batalha maior, na mente, no coração. Oro, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão inseridos, ó Pai, em escolas, em faculdades, como nossos jovens, como, ó Deus, os nossos adolescentes. E ali, ó Deus, sabemos que o nosso inimigo tem atacado também diariamente de uma forma feroz. Mas te damos graças, porque através de Cristo Jesus, que nem a altura, nem a profundidade, nem principado, nem potestade vai nos separar do Senhor. Pai, muito obrigado, porque a vitória, ela pertence ao Senhor e à tua igreja. E nós somos em Cristo mais que vencedores, não por nosso mérito, não por nossas forças, não por nossa teologia ou capacidade, mas através de Cristo, quando Ele derramou seu sangue na cruz. E o sangue de Jesus tem poder para nos purificar e também tem poder para a igreja, para resistir a todo mal. E através do nome de Jesus, nós submetemos ao Senhor e resistimos o nosso adversário nessa manhã. Contra nós, contra os nossos irmãos, contra a sua igreja, em nome de Jesus, ó Pai, e assim que nossos olhos espirituais, e assim como a nossa mente, nós possamos estar atentos, diariamente atentos a essa guerra e essa batalha. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos,